Boa noite. É com alegria que começamos mais esta live, gravando, como você sabe, na quarta-feira. Então, boa noite para todos que estão participando aqui ao vivo e bom dia para você que está acessando na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, esta live para crescer. E olá para você que está acessando em qualquer outro dia, em qualquer outra hora, tendo o privilégio de crescer na palavra de Deus. Quero convidar um dos alunos para nos dirigir a Deus em oração agora nesse momento. Pai, nós agradecemos por este tempo de reflexão e estudo da Tua Palavra. Pedimos que fale aos nossos corações. Hoje o pastor Salvi na condução da aula, a palavra sendo lida, fale diretamente a nós, que possamos praticar aquilo que estamos aprendendo do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa lição é: nós amamos como Deus nos ama. Eu tenho trabalhado nessas 2 semanas com os alunos que estudam a palavra de Deus comigo, e é interessante que são situações que estão se repetindo na palavra de Deus, tratando desse tema, tratando desta situação. E então eu pude fazer essa pergunta, e ontem à noite eu finalizei numa das aulas que estava dando e fiz a seguinte pergunta: o quanto do amor de Deus você sente que já recebeu de Deus? E a pessoa disse: ué, como assim? E aí eu disse para essa pessoa, falei: você lembra que eu disse para você logo no início que Deus nos dá uma ordem. Deus nos dá uma ordem de amar a Ele sobre todas as coisas. Se amar e amar ao próximo como a si mesmo. Já são aí 3 meses que nós estamos estudando a palavra de Deus juntos, e você tem visto várias situações já que você terminou o estudo do Evangelho de João. O estudo do Evangelho de João revela o amor de Deus. E a pergunta agora é: o quanto isso passou a fazer parte da sua vida? O quanto você já recebeu deste amor? Então eu quero trazer para os nossos alunos de hoje uma participação na aula. Eu quero que eles entrem agora e digam rapidamente, ah, como se estivessem pintando uma cena de amor. Eu vi isto assim e sinto que isto é uma demonstração de amor, tá certo? Então, quem puder nos auxiliar nesta cena, diga agora o que você vai dizer. Abra o seu microfone e então fale para nós. Boa noite. Uma cena de amor que aconteceu na minha vida foi essa noite mesmo, passada. A irmã Clemilda me ligou, me pedindo se eu podia acompanhar, levar o esposo dela, o irmão Paiva, até um posto de saúde, que ele precisava de insulina. E como eles têm um filho especial, ela não poderia deixá-lo sozinha. E eu tive um amor tão grande que eu tinha um compromisso de manhã, mas eu falei: não, primeiramente eu vou levar meu irmão, que ele está precisando de mim. E fui lá com todo amor e carinho, esperei ele pegar os documentos, que ele estava meio atrapalhadinho, e levei ele logo cedinho no posto de saúde. Então eu me senti muito grata, assim, parece que eu fiz algo assim que foi por mim e por Deus. Não foi nem assim que eu devia um favor, nada, foi de muito amor, assim, muito. E eu senti muito gratificante. Obrigado, Beth.
Hoje é o dia do idoso, Dia Internacional do Idoso. E recebi algumas felicitações, porque eu já sou idosa, e enviei algumas também. Porém, uma que me chamou muita atenção foi de uma irmã que tirou uma foto com uma outra irmã de 104 anos, realmente é idosa, numa cadeira de rodas, e as duas muito felizes. Então, isso me pareceu uma grande demonstração de consideração e amor por aquela irmã de 104 anos, que inclusive é uma diaconisa. Obrigado, irmã Emilce. Falando um pouco de amor, e aproveitando também o Dia da Pessoa Idosa, eu lembro do vizinho, olha, a referência vai longe para uma coisa perto, do vizinho do meu tio falando do meu avô, Salovi, da minha avó, Senira, né, no tempo que minha avó ainda era viva, ele via lá, ele era vizinho ali da casa ao lado, né, e ele via sempre a cena dos meus avós sentados na varanda, ali conversando, minha avó já com uma certa debilidade, mas ali conversando com ela, né, fazendo carinho na mão na mão dela, né, e o vizinho ali compartilhando o desejo de ter esse tipo de relacionamento com a própria esposa, né, então, trazer essa cena também me traz boas lembranças, né. Uma das minhas experiências se deu de amor, se deu ali na minha aula de Pilates. Chegou uma das alunas e ela me contou a história dela junto da sua mãe, bem idosa, bem velhinha, carecendo mesmo de um certo cuidado todo especial. Apesar de não ser tão velhinha, mas ela estava bem doente mesmo. Aí ela me contando a história, ela disse assim, eu podia já estar formada, não sei se ela estava fazendo a faculdade de Direito, mas eu deixei a faculdade, né, ela começou, mas eu tive que deixar porque a minha mãe estava precisando muito de alguém para cuidar dela. Então eu abandonei o estudo para tão somente ficar junto, dar o meu carinho, dar todo o meu amor, porque ela estava sofrendo muito. E eu também tinha medo que ela ficasse com outra pessoa. Eu sou muito apegada à minha mãe, então eu preferi abandonar o meu curso, né, terminar os meus estudos, mas ficar com a minha mamãe, para ficar com a minha mãe. Então, quando Deus a levar, quem sabe eu vou voltar ao estudo, mas primeiramente eu quero cuidar de minha mãe. Eu achei aquela experiência, aquele amor tão grande, né? Geralmente os filhos tratam as mães, os pais de maneira tão rude, especialmente quando já estão velhinhos, impossibilitados de fazer as coisas, de andar, e até pensa até que a mamãe é um traste, né? Ou o papai. Me dão trabalho, alguns até desejam a morte, mas aquela moça demonstrou todo aquele carinho, aquele amor. Então, lembrei da minha mamãe. Eu tive que abandonar meu trabalho, aliás, foi com muita dificuldade que eu consegui da diretora da escola onde eu trabalhava, e vim para São Paulo. No princípio, eu fiquei meio assim, mamãe, mas eu ainda estou trabalhando, mas eu quero você aqui comigo. É você que vai me ajudar. Então, vendo aquela sua ansiedade de tê-la, né, de ter a filha comigo, essa seria eu, porque uma estava bem idosa, que é a mais velha, a outra na Espanha, a cunhada trabalhando fora. Então, eu abandonei tudo, mesmo que eu perca a minha aposentadoria, mas eu vou ficar com a minha mãe. Mas Deus me abençoou muito, que eu consegui fazer trazer a minha matrícula, né,
para uma cidade mais perto daqui. Eu levei ainda alguns anos indo para o Rio e voltando, indo e voltando. Isso foi muito gratificante. Pelo menos na hora que ela mais precisava, eu pude demonstrar o amor para minha mamãe querida. Obrigado, irmã Nedina. Então, nós vimos cenas de amor. Agora, eu queria uma outra cena que vocês pudessem descrever de desamor, falta de amor. Bom, a gente tem visto algumas cenas de desamor, de novo falando da pessoa idosa. A gente, infelizmente, vê algumas cenas ali no Recanto Bernardo, que é nós temos dois, né? O Recanto dos Avós e o Recanto Bernardo, um em Mogi e outro em Guarulhos. E diversas vezes a gente tem tido dificuldade ali de não ter a família da pessoa. E não é porque o idoso é sozinho, não. É muitas vezes porque os filhos já não vêm, alguns ali a, consideram a rotina muito mais importante daquele que deu a vida a ele, daquele que cuidou desde pequeno, né? Então você vê ali alguns que ficam meses sem ver o filho ou o neto ou qualquer outro parente, né? Isso tem acontecido nas nossas casas de repouso, infelizmente. Uhum. Mais O alguma povo não participação? conhece desamor não, viu, pastor? O É, povo aqui não, o é povo só só conhece ligar o história linda. jornal, é só ligar o jornal que você vai ver um monte de desamor. As guerras, você vai ver a, a indiferença ao sofrimento alheio, cenas de pessoas jogando álcool e ateando fogo em mendigos. Você vai ver pessoas desesperadas por um pedaço de pão sem nenhuma condição. Então, todas estas coisas são de desamores que acontecem no dia a dia. Basta você abrir os olhos e você ou ligar uma televisão no jornal que você vai ter ah, uma enxurrada de desamor. E o grande problema é que isto está sendo comunicado o tempo todo porque só interessa o desamor. Se a televisão fosse falar só sobre o amor, ninguém iria ouvir. Mas as notícias ruins, isto chama a atenção. É por isto que a pergunta nos incomoda. Nós amamos como Deus nos ama? 1 João 4,11 vai trabalhar conosco dizendo o seguinte: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se Deus me ama, eu amo ao meu irmão como Deus me ama. Outro texto que Deus vai trazer para nós diz: se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, Deus está trabalhando conosco e está fazendo com que nós possamos começar a deixar de ter uma visão, desculpa usar essa expressão, uma visão hipócrita. Uma visão que a gente diz eu amo, mas Deus chega e diz: não amemos de palavras, amemos de ação. E é fundamental que nós tenhamos essa compreensão que o amor tem que ser acompanhado com ações, mas o amor tem que ser declarado. Eu estava hoje almoçando
vou mexer com a minha mulher. E então eu fiquei olhando para ela e ela estava almoçando e olhando para vários lugares e eu olhando para ela, e ela olhando para vários lugares e, de repente, ela olhou para mim e ela disse: "Alguma coisa?" Eu disse: "Não, eu só estou olhando para os seus olhos." Eu queria saber há quanto tempo eu estou olhando para os seus olhos. E aí, a primeira vez que eu olhei para ela, nós estávamos numa refeição. E eu falei: "Eu preciso saber essa data." E eu fiz uma pergunta ao Google e perguntei: "Qual foi o dia do carnaval em 1981?" E ele me respondeu: 3 de março. E eu disse: "Emilce, desde o primeiro dia eu olho com admiração por você." E fiquei olhando para ela. Sabe, essas coisas a gente precisa estar, ah, destacando. E aí ela revirou várias coisas que ela estava procurando, sininhos, depois estava procurando pantufas, estava procurando, e por acaso ela deixou uma caixinha de joias aqui na minha mesa. Quando ela deixou esta caixinha de joias, ah, de uma joia, veio à minha mente nitidamente quando foi que eu entreguei para ela, em que momento, que eu entreguei para ela o meu primeiro anel que eu dei de presente. Nós estávamos comemorando 1 ano de namoro. E eu comprei para ela um anel de ouro com uma pedra de ônix, um coração, uma pedra de ônix desenhado um coração. Esse anel, infelizmente, ele caiu no ralo e desapareceu, mas a caixinha tá aí. E aí meu filho veio, eu disse para ele: "Esse foi o primeiro presente que eu dei." Estava dentro dessa caixinha, o anel. E aí, então, brincando com meu filho, hoje eu estou muito saudoso, né, e contei para ele sobre essa situação do primeiro olhar e depois da caixinha, do anel. A pergunta que nós temos que estar fazendo uns para os outros: como é que Deus tem nos amado? E como nós temos nos amado? O quanto nós cuidamos de nós mesmos? O quanto nós nos amamos? A Emil estava dizendo que uma irmã pediu oração e nós oramos por essa irmã do grupo, se não me engano, de esposa de pastores, que estava levando o seu esposo ao oftalmologista para tratar dos olhos dele. Eu disse: "Quinta-feira você que vai me levar lá para tratar dos meus olhos, né, e então você vai vivenciar o que esta irmã está vivenciando hoje." Esse cuidado, ele precisa ser recíproco, mas Deus vai trabalhar conosco e dizer: "Se você ama somente as pessoas que te amam, que mérito existe em tudo isto? Em que isto vai fazer bem?" "Mas pastor, é muito difícil amar a quem a gente não gosta, amar quem faz mal para a gente." Lembre-se, você não ama as pessoas com o seu amor. Você ama as pessoas como você é amado por Deus, e este amor que é de Deus é um amor perfeito.
Quando ele diz que você deve amar essas pessoas, é Deus que vai te dar o querer e é Deus que vai te ajudar você a demonstrar esse amor às pessoas. Não é você mesmo, você só precisa ser o canal da bênção. Queridos, se nós entendêssemos que esse amor precisaria invadir o nosso planeta Terra, cessaria todo tipo de guerra. Cessaria todo tipo de ódio, cessaria toda a indiferença, cessaria todas as desgraças que nós temos visto pela maldade e pela ação da humanidade. E é isso que a gente tem que ter em mente, que nós precisamos ter isto, e nós precisamos ter as características de um verdadeiro amor em nossas vidas. E isso está nos versículos de 1 João, no versículo 7 e 8. Um dos alunos, abra por favor o microfone e leia para mim 1 João 4, 7 e 8. Características do verdadeiro amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem é o Deus que você serve? O Deus a quem eu sirvo é um Deus de amor. E aí eu vou olhar lá atrás. Mas Deus dá prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Deus é um Deus que demonstra o seu amor, Deus é um Deus que revela e presenteia cada um de nós com o seu amor, porque Ele é amor. E aí ele começa a vir agora no versículo de trás para frente. Se você não está disposto a viver este amor, é porque você não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, conhece o amor de Deus. Ele é atingido por esse amor. Eu tenho tido o privilégio e a alegria de ver várias pessoas aceitando a Jesus Cristo como Salvador. E tenho tido nesses últimos dias vários filhos na fé. E isto é motivo para mim de grande alegria ver estes nascimentos. Eu sou avô, eu queria minha casa cheia de netos, né? Como meus filhos simplesmente pararam de fabricar netos, então eu resolvi fazer filhos. Como eu já não tenho idade para ficar fazendo filhos, eu estou fazendo filhos na fé, que dão alegrias melhores do que até mesmo os filhos. Porque você começa a ensinar o filho na fé dos primeiros passos, das primeiras descobertas, e isso a gente já não tem mais com meu filho. Quer dizer, é meu filho que me ajuda a descobrir agora todas as coisas. Ele está vindo aqui na minha casa direto para me ajudar a resolver N situações que eu não sei como resolver. Então, ele é que vem me ajudar a fazer as coisas e faz assim, faz desse jeito, faz dessa maneira, faz daquela maneira. Por quê? Eu sou ignorante. Pastor, não fala isso do senhor mesmo. Não, não. Ignorante não é palavrão. Ignorante é que ignora. E eu estou descobrindo que eu ignoro um monte de assuntos, né? E porque eu ignoro esses assuntos, ele vem aqui, ele tem o conhecimento técnico dessas coisas e ele vem e me auxilia. E isto é bênção da parte de Deus, e isto é demonstração de amor. Mas o filho na fé, ele é diferente.
Você começa a trabalhar com palavras que estão fora do conceito dele, porque ele não conhece o conceito da palavra de Deus, e você então começa a demonstrar para ele o que significa cada palavra, cada situação, revelando a vontade de Deus, revelando o princípio do que Deus espera de cada um de nós, como Deus quer nos moldar, de que maneira ele quer nos auxiliar, de que maneira ele nos encoraja, de que maneira ele nos coloca em pé, de maneira como ele perdoa. Mas quando a pessoa pega e descobre que ao aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele tem todos os pecados perdoados, isto encanta a qualquer pessoa. A vida dele começa do zero. E ele começa no primeiro amor. Ele começa em intimidade com Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente, porque ele vai dizer: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como é maravilhoso revelar às pessoas o conhecimento de Deus e como Deus se revela, Deus se dá a conhecer a cada um de nós e nós passamos a querer ter esta caminhada com Deus e viver neste amor. Então ele vai dizer agora no início do versículo: amados, amemos uns aos outros. Pois o amor que você vai amar é um amor divino, é o amor de Deus. E este amor de Deus jamais acaba. E sabe qual é a parte boa? Não só jamais acaba, mas à medida que você ama, ele se torna uma fonte que jorra da sua vida para muito mais pessoas, muito mais novas situações. Agora há pouco eu estava checando a vida de uma pessoa que eu ajudei durante um ano. E então eu disse: essa não é uma ligação para saber se você está bem. Aí ela disse: não, é porque eu já escrevi que eu estou ótima. Eu falei: ótima para mim não significa nada. Então vamos checar o que é esse ótimo? E então eu fui fazendo cada uma das situações que nós conversamos e tratamos durante um ano e meio na vida dela, a ponto de deixar ela em condições de seguir a vida e ir tomando as decisões. E aí fui checando cada um dos aspectos, ela falou: não é possível que isso esteja na sua mente. Eu falei: não, não está na minha mente. Eu estou olhando todas as anotações que eu fiz durante esse um ano e meio e agora estou checando os pontos que são cruciais para checar. No final dessa conversa, eu dei parabéns para ela, dizendo: estou muito feliz que você superou todos os pontos e que você agora está caminhando como uma serva de Deus, fazendo aquilo que Deus espera de sua vida. Continuo aqui precisando, dá um grito que a gente entra e ajuda. Mas eu vou continuar checando. Daqui a alguns meses, ligo de novo para você para saber como é que você está. Muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado pelo seu carinho. Esse carinho eu tenho para com os meus filhos, tenho para com as minhas netas. Hoje, assim que a minha neta chegou aqui em casa, a primeira pergunta que eu fiz para ela: como foi o segundo culto? Não foi como você tá. E ela destilou toda a alegria do coração dela, dizendo como foi, de que maneira foi, o que aconteceu. Ela jorrava felicidade por estar fazendo algo que você jamais esperaria de uma criança de 10 anos. Mas ela está feliz por estar pregando a palavra de Deus e vendo que ela, com 10 anos,
é capaz de levar a palavra de Deus e ver pessoas aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Ela começou a ter a alegria de ser mãe na fé. E como isto é abençoador. Então sabemos que o amor tem uma origem divina. E porque é divina, este amor também ele é de uma dimensão imensurável. Você não consegue conter esse amor de Deus, você não consegue restringir como demonstrar este amor. Nós vimos várias demonstrações de amor sendo ditas por cada um dos nossos participantes nesta noite, e como isto é maravilhoso. Mas eu se perguntasse para todas as pessoas poderiam dizer o que eles compreendem como amor e como demonstrar esse amor. Deus diz algo muito importante. Façamos bem a todos. Mas ele bota uma regra. Primeiro, os da família. Mas é tão fácil a gente amar as pessoas de fora. Mas ele diz, demonstre o seu amor. Primeiro, aos da família. O irmão Miguel fala com carinho, ele está aqui na nossa aula, ele fala com carinho às vezes que ele pode estar lá com a eleita do coração dele, a irmã. E ele fala com carinho da superação que ela está tendo cada dia, cada momento, no restabelecimento da sua saúde. Nós nos alegramos com ele, mas a alegria que ele sente é algo magnífico, é imensurável. E é isso que Deus está dizendo. Não se preocupe, o amor de Deus é uma fonte inesgotável. Ele sempre vai derramar amor na sua vida para que você ame cada vez mais e com mais intensidade. Isto revigora as nossas forças. Certa vez estava vendo uma cena e uma menina, para mim, era franzina, mas ela estava carregando o seu irmão que era grande para o tamanho dela. E uma pessoa diz, você não está cansada de carregar essa criança grande? Ela disse, não, ele só é meu irmão. Parece que irmão não tem peso. Ou ela foi ficando tão forte de carregar o irmão que já não sentia carregar o irmão. Mas o que fortalecia aquela menina não era a sua força, a sua energia, mas era o seu amor que ela tinha para com o seu irmão. Ela sabia que ele precisava ser carregado e ele carregava. E isto é bênção da parte de Deus. A sua evidência é inquestionável. Todas as nossas ações de amor, ninguém questiona. Porque é uma ação de amor. E quem questionar é porque não sabe o que é amor. Mas quem sabe o que é amor, sempre vai perceber uma ação de amor e vai aplaudir a ação de amor. E isso será bênção na vida de todos aqueles que estão vendo esta ação de amor se desenrolar. Por isso, querido irmão, por isso, querido aluno, entenda estes aspectos que Deus coloca para nós como característica deste amor. Mas
Ele, Deus, nosso Deus e Pai, ele dá o exemplo para nós. Vamos lá agora no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos de 13 a 15. E vamos ver como Deus demonstra esse amor para conosco. Por favor, alguém leia. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas Deus deu a sua vida por nós enquanto éramos inimigos de Deus. E esta é a grande bênção. Nós precisamos ter na nossa mente que este amor que Deus tem revelado, esse amor que Deus tem demonstrado, é uma ação contínua da parte dele para com cada um de nós. Aula passada eu disse como Deus me chama, como Deus te chama, filhinho. Deus deseja, Deus quer esta proximidade comigo e com você. Deus quer desenvolver um relacionamento com você. Este relacionamento é algo que ele vai buscar incessantemente. Isso é bênção da parte de Deus. Na terça-feira estava estudando de manhã a palavra de Deus com um dos nossos adolescentes que estão estudando a Bíblia comigo, e então eu estava falando para ele sobre a, a sabedoria que Deus dá, a, a fé que Deus dá, e o que ele espera que isto aconteça na vida dele para que ele tome as decisões corretas e acertadas para que a cada momento ele possa trilhar esse caminho de Deus, e fui mostrando toda a direção que Deus quer que ele vá experimentando na sua vida. E chegou num determinado momento, ele diz: o mapa é muito bom e muito detalhado. E eu disse: a parte melhor de tudo isso é que o mapa já vem com um guia. E o guia é o Espírito Santo. Ele está comigo, está com você, e ele vai revelando cada passo que nós precisamos dar e como nós precisamos dar esses passos na presença de Deus. Toda a instrução, ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir, para que o homem que deseja servir a Deus possa ser aperfeiçoado nesse seu relacionamento com Deus. Então, isso é muito importante, e é por isso que agora em 1 João, no capítulo 4, vamos ver os versículos 9 e 10, vendo esta manifestação desse amor nas nossas vidas. Veja o que Deus faz e como Deus faz. 1 João 4, verso 9 e 10. Pode ler, por favor. Foi, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, e ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos por nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele o nosso pecado fossem perdoados. Foi Deus que manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu unigênito filho. Conheci uma família que
todos os filhos foram criados pelo Lar Batista de Crianças. Eram 7 filhos. A mãe teve muitos filhos, mas não teve condição de criá-los. E o lar foi recebendo um a um. E essa família foi crescendo dentro do Lar Batista de Crianças. Como era uma família, não podia ser desmembrada, ela terminou todo o seu crescimento e cada um foi saindo com 18 anos. E o Lar Batista pôde acompanhar cada um dos irmãos e ver a formação e ver esta família da forma como ela cresceu. Isto é bênção da parte de Deus, a gente poder ver uma situação que poderia ser totalmente devastadora para aquelas crianças, ver o que uma instituição de amor pode fazer no restaurar, no demonstrar o poder do amor de Deus na vida das pessoas. O Lar Batista tem contato com estas pessoas. E vira e mexe, a gente, quando está numa das celebrações do Lar Batista, sempre aparece alguém desta família. Eu tive o privilégio de, estando na presidência, a receber 2 destes irmãos. Como foi gratificante ouvir do carinho que o Lar Batista de Crianças teve para com eles. E como o Lar Batista ajudou, depois dos 18 anos, encaminhar a vida deles e fazer com que eles pudessem ir à frente. Deus está dizendo que ele manifestou esse amor e enviou a Jesus Cristo ao mundo para que pudéssemos viver por meio deste amor, do sacrifício que Jesus Cristo fez. Quando eu olho para o Calvário, só pelo amor de Deus é que nada é modificado. Cristo cumpre o seu papel como Cordeiro Pascual e se torna aquele que redime o pecado do mundo, aquele que consegue a vitória sobre a morte, aquele que religa o homem a Deus, aquele que traz a criatura para o Criador, aquele que concede a vida eterna, aquele que coloca à nossa disposição vivermos uma vida abundante. Tudo isto por causa deste amor. Nisto consiste o amor, em que tenhamos amado a Deus, em que Ele nos amou, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Estava conversando mais uma vez na aula que tenho ministrado sobre por que você, tendo este amor de Deus, você não consegue se libertar do castigo do pecado na sua vida. Agora eu não entendi nada. Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pergunta à pessoa: você teve o seu pecado confessado diante de Deus? Sim, tive. Deus te perdoou o pecado? Sim. E por que você não se perdoou? Foi algo muito feio que eu fiz. Mas nem Satanás vai te acusar, porque o pecado foi perdoado por Deus, ele pagou o preço.
Como você ainda quer carregar? Não teria que ter alguma coisa a mais na minha vida que eu pudesse sofrer? Você poderia ter todo o sofrimento do mundo e isto não iria te ajudar em absolutamente nada, porque seria um sofrimento imperfeito. Mas o que Deus deu como propiciação é perfeito, o amor dele para as nossas vidas. E eu gostaria muito que você experimentasse essa manifestação do amor e a sua vida pudesse ser um tributo de gratidão a Deus pelo que ele fez. E você pudesse realmente dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor em que Cristo morreu na cruz por mim. E você vivesse de uma forma eternamente agradecido a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Mas Deus diz, a gente costuma dizer muito do amor da mãe. E veja o que ele vai dizer ali em Isaías, no capítulo 49, versículo 15. Ele diz: será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Nós temos conhecido algumas situações dessas. Volto ao Lar Batista. Temos recebido pela vara tutelar, pela polícia, pelo decretar de um juiz que esse bebê esteja sob a guarda do Lar Batista. Temos visto mães que esquecem dos seus filhos e simplesmente deixam como se fosse um depósito. Ou por um grande sofrimento que está passando na sua saúde, não sabemos, não queremos julgar. Mas Deus diz algo: embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Você pode ter decepção com tudo, com todas as coisas. Você nunca terá decepção com o amor de Deus. Nunca. E por isso que o nosso coração sempre deve estar agradecido ao nosso Deus. Mas este verdadeiro amor com que Deus nos ama demonstra atividades contínuas deste amor para conosco. Deus não ama de uma forma estanque. Olha, já mostrei, meu filho já morreu na cruz, está acabado. Não é assim que funciona. Deus vai trabalhar conosco, vai nos presentear a cada manhã com um dia. Deus vai dizer: eu tenho uma missão para você neste dia, se alegre com este dia, realmente se regozije na minha presença, celebre a vida durante todo este dia e você estará cumprindo o propósito teu para este dia. Mas veja o que ele vai dizer agora nos versículos 11 e 12 de 1 João 4. Por favor, leia para mim. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Deus tem nos amado desta maneira. Deus tem nos amado com intensidade. Deus tem nos amado constantemente. Deus tem cuidado dos menores detalhes que cercam a nossa vida. Sem você ter visto a Deus, Deus permanece em você.
Deus está em você quando o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Deus se relaciona com você. Como eu disse, eu tenho vários filhos na fé estudando a Bíblia comigo agora. E eu disse, tá bom, você já aceitou a Cristo há 15 dias atrás. Eu quero uma diferença da sua oração de antes e de agora. Simples. Antes eu nem me preocupava em falar com Deus. Agora eu falo com Deus e Deus fala comigo. Prova. E ele diz, eu orei assim, 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 e Deus me atendeu assim, assim, assim. Você pode dizer, não, isso poderia acontecer de outra forma. O importante não é que poderia ter acontecido de outra forma. O importante é que ele sente, ele percebe que foi Deus que fez da vida dele e ninguém tira isso, ninguém muda isso. É o relacionamento dele com Deus, aí ele percebe como Deus trata cada questão de sua vida. Eu sei que é Deus que faz e eu sei que como Deus faz. E ele faz comigo, faz com você e ele faz com qualquer um dos filhos, porque Deus não faz acepção de pessoa. E essa é a grande bênção de Deus na nossa vida. É dessa maneira que Deus nos ama, é dessa maneira que Deus quer que você perceba este amor e o agir dele em você. Torne real esta experiência na sua vida e comece a perceber com quanto amor Deus tem te amado. E tome posse deste amor e comece a amar os outros, porque assim você vai entender que este amor é real e ele é concreto, e ele faz e traz mudança na vida das pessoas, ele faz com que Deus seja manifestado e ele traz a mudança no agir, na maneira de viver das pessoas. Estava conversando com o Nicolas. Nicolas tem 9 anos. E disse para ele, Nicolas, sua mãe acabou de me dizer que você tirou uma nota 9,4 e outra nota 8,7. Foi sim, pastor. Mas, Nicolas, você disse que você não gosta de estudar. É, pastor, eu não gostava. Agora eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Como assim, Nicolas? É, agora eu aceitei. Agora eu sou de Cristo. E agora eu gosto de estudar. Ok, vou fazer um pacto com você. Como assim um pacto? Eu tenho um pacto com as minhas netas e eu vou agora fazer um pacto com você como se você fosse meu neto. Combinado? Ele disse, como que é esse pacto? Cada 2 notas 10 que você tirar, eu te dou R$ 10. O quê? É verdade, eu faço isso com as minhas netas. Cada 2 notas você ganha R$ 10. Tirou 10 2 vezes, ganha R$ 10. O senhor vai fazer isso comigo? Olha, minha neta Rebeca disse que ia me deixar pobre. Se ela não me deixar pobre de tanto 10 que ela tira, vai ter dinheiro para você. Mas eu acredito que Deus vai me abençoar para que eu tenha dinheiro para te dar esses R$ 10. Ele falou, mãe, você está ouvindo o que o pastor está falando? Tá. E o pastor disse que vai te dar. E vai te dar. Então, tira as notas 10. Vou estudar cada vez mais. Sabe, você tem que começar a encorajar as pessoas a serem melhores. Isso é demonstrar o amor de Deus. Isso é vivenciar e a gente pode fazer a diferença. Hoje o Nicolas é que puxa a mãe dele para vir na igreja. Sabe por quê? Ele encontrou um monte de crianças que demonstram que ama o Nicolas na igreja. Ele encontrou um monte de professores que demonstram que amam o Nicolas. Ele encontrou uma igreja que ama
o Nicolas. E ele, por se sentir amado, ele está aprendendo a amar a igreja. É isso que a gente tem que entender, a gente tem que começar a fazer a diferença por onde a gente anda, por onde a gente passa. Mas Deus quer que a gente experimente este amor, como está escrito em Romanos 8, no versículo 38 e 39. Leia, por favor, para mim. Romanos 8, verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este amor que Deus está falando, ele é íntimo e ele é pessoal. Por esse amor ser íntimo e pessoal, Paulo está descrevendo que nada vai me separar desse amor de Deus. Nós estudamos na lição passada com que interesse você segue a Cristo. Se você segue a Cristo para conhecer o amor de Deus, conhecer esse amor verdadeiro, sentir esse amor verdadeiro na sua vida, transmitir esse amor verdadeiro para com as pessoas, Paulo está dizendo que você nunca vai querer sair deste ambiente de amor. E isto é bênção de Deus. E isto só acontece porque Deus vai dando prova do seu amor para conosco o tempo todo. A Eliane começou a fazer a classe de batismo comigo essa terça-feira. E ela estava dizendo como é bom conhecer uma família. Eu sou de uma família grande e enorme, mas agora eu tenho uma família muito maior. Eu falei, você não conhece nem a ponta desta família. Essa família se estende pelo mundo inteiro. Você, onde for, você vai encontrar esses filhos de Deus que amam a Deus. E isto é bênção. Eu e a Emilce, em 2005, tivemos a oportunidade de participar da Aliança Batista Mundial. E há alguns hinos que é conhecido no mundo inteiro. Todas as igrejas cantam. E nós estávamos com fone de ouvido porque estava tudo sendo traduzido para o português. Estava todos os idiomas naquele ambiente e você tinha tradução para cada um dos idiomas que estavam sendo falados. Mas quando começou a cantar, eu não quis ouvir o português, eu quis ouvir aquela salada de vozes, de letras diferentes, mas todos cantando a mesma harmonia. Eu me senti como se fosse um grande coral dos anjos louvando a Deus e glorificando. O entendimento era impossível de se entender porque eram vários idiomas falando a mesma coisa, mas de formas diferentes. Mas todos estavam seguindo a mesma melodia. Como foi gratificante ver que a família de Deus não tem barreira de idioma, não tem barreira de raça, de cor. Todos se sentem amados por esse amor de Deus. E é isso que Deus está propondo que nós experimentemos. Quando a gente tem esse amor de Deus, nada nos separa desse amor de Deus. E esta é a grande bênção. Mas ainda temos que entender que esse amor não pode ser só guardado para nós, ele precisa ser vivenciado. E isso está em Lucas, no capítulo 6, versículo 31 e 32. Leia, por favor, Lucas 6, verso 31 e 32. Como vocês querem que os outros lhes façam?
façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Quer ser amado? Ame com o amor de Deus. Ame com o amor de Deus. E você será amado. Receba e dê. E a bênção do Senhor vai estar sobre sua vida. Eu citei já várias vezes o que está em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Mas eu quero terminar agora com o evangelho não, com a primeira carta de João no capítulo 3, versículo de 16 a 18, e assim vou encerrar esse texto que agora coloca em prática este amor de Deus por nós, este amor de Deus para nos amar, esse amor de Deus que faz com que nós nos amemos também o próximo como ele tem determinado. 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se não me engano, foi 2 domingos atrás que o pastor pregou nesse texto, né, pastor? Pouco mais do que isso, mas foi algumas 4 semanas atrás. Não foi tanto, não. Foi tanto não, porque a, a pessoa voltou a ficar gripada e faz 15 dias. Então, eu acho que Não, eu citei esse texto, tá, verdade. foi 2 domingos atrás mesmo. Ele está colocando para a gente que o mundo vai saber se nossa igreja é de Deus pela demonstração do nosso amor. As pessoas vão conhecer se nós temos o amor de Deus pela nossa ação. E Ele espera que nós deixemos de amar só de palavras. Sabatina, irmã Beth, abra o seu microfone. Você pensou que tinha terminado a sabatina? Não, vai começar. Irmã Beth, a irmã tinha um dia muito atarefado, certo? Certo. E a irmã recebeu uma incumbência de levar o irmão até o posto de saúde, certo? Sim. Gastou tempo? Eu tomou um tempinho, mas que não fez a diferença. Gastou tempo? Gastei tempo. Ah, tá bom, obrigado. Alguém veio ajudar a fazer a sua tarefa que a senhora tinha que fazer nesse tempo? Não. Então a senhora teve que se desdobrar e ficou toda atrasada, certo?
Fiquei um pouquinho atrasada. Completou a tarefa do dia? Completei. Glorificou a Deus por tudo que Deus fez e como fez? Sim, o dia todo. Está feliz por ter parado o seu tempo para ajudar o seu irmão? Sim, muito, pastor. Muito. Obrigado, acabou a prova. Meus irmãos, é assim que acontece. Quando Deus chama a gente para fazer uma coisa, vá e faça, porque Ele é o dono do tempo, Ele é quem nos capacita a fazer mais no menos, Ele é que faz com que as coisas se resolvam de uma forma mais fácil. Então, simplesmente obedeça a Deus, porque esta é a sua oportunidade de fazer algo servindo a Jesus. Quando Jesus chegar para você e disser: você me atendeu, você me levou no hospital. Sim. Quando você me levou? Levando o irmão Paiva até o posto. Amém. Era eu mesmo. Era eu que estava lá e você me serviu e você me atendeu, é verdade. Porque ele vai dizer: quando fizeste a um dos pequeninos, quando fizeste a uma das pessoas que não tinham condição de fazer, a mim me fizeste. Vamos deixar de amar apenas de palavras. Vamos amar com mais ações, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Pastor? Amém. Obrigado pela aula, pastor Salovi. Lembrando aí a você que ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, sua curtida e deixe seus comentários também sobre o que você tem aprendido e alguma dúvida, eventualmente, que você tem, a gente esclarece também na próxima lição. Deus abençoe, um bom domingo. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa celebração para você que está acompanhando no domingo ou agora pela manhã. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. O estudo foi muito rico, pastor Salovi. Muito rico. Maravilhoso. Obrigada, pastor Salovi. Muito grata. É muito rico, né? Amor.